Graça e paz a você que me ouve. Hoje eu quero chamar você para meditar comigo no livro de Mateus, você que é uma pessoa que chama Deus de Senhor. Você que já entende que Deus é o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que você fala Senhor, Senhor. Eu quero te convidar a meditar em algumas passagens do livro de Mateus, porque eu não gostaria que chegasse no dia do juízo e você fosse decepcionado porque vai encontrar as portas do céu fechadas. Isso é grave. Vem comigo. Então vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 12, tem um versículo que diz assim, que o reino dividido não prospera. E que a casa dividida, ela não subsistirá. A cidade ou a casa dividida não subsistirá. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Sim, o nosso Senhor. E assim, o que eu quero te chamar a meditar comigo é porque também no Sermão do Monte, o próprio Jesus falou que muitos daqueles que chamam Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai, assim diz Jesus. E qual é a vontade do nosso Pai? Daquele que nós chamamos de Senhor, daquele na qual nós entregamos a nossa vida, naquele que nós queremos passar a eternidade com Ele e vivemos aqui na terra confiantes que vamos passar a eternidade com Ele. Qual que é a vontade do nosso Pai? Também no Sermão do Monte, Jesus falou que Ele não veio para abolir a lei, que a lei falava olho por olho, dente por dente, mas ele veio falar para nós amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. Porque o que nós faríamos de diferente dos fariseus que o mataram se nós só amarmos a nossa família ou os nossos amigos? Agora, o que fica de tão grave que eu estou convocando, como diz o meu pastor, você que chama Deus de Senhor a meditar comigo? Que ele está falando que nós temos que amar, além dos nossos amigos e da nossa família, os nossos inimigos, amar e orar por eles. Só que eu estou vendo reinos divididos dentro de casa, agora nesse período de eleição. Então, é muito grave isso, porque ela não vai subsistir, não vai prosperar. A nossa casa, a nossa família, se estiver dividida, não vai prosperar. A nossa cidade, se estiver dividida, não vai prosperar. O nosso país, o nosso Brasil, que nós tanto amamos, onde nós vivemos, onde nós tivemos os nossos filhos, onde nós queremos que os nossos filhos prosperem, ele não vai prosperar dividido. Agora, é claro, eu sei que opiniões são diferentes, eu sei que cada um tem suas convicções no momento da eleição. O que está acontecendo, que está dividindo, não é a questão do que vota na esquerda ou que vota na direita. O que está dividindo são os discursos de ódio de cristãos. Nesse mesmo texto de Mateus 12, que Jesus fala que o reino dividido não prospera, ele fala que quem não está com ele, não está contra ele. Quem não está com Cristo está contra ele. Quem é que está com Cristo? O que faz a vontade do Pai. Quem é que faz a vontade do Pai? O que ama e ora pelos seus inimigos. Nós não temos que só amar e orar aqueles que votam contrário a nós. Nós temos que amar e orar o Lula. Amar e orar o Bolsonaro, o presidente. Nós temos que trabalhar aqui na terra como moradores do reino de Deus. Aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não está com Cristo, está contra ele. E aquele que está com Cristo faz a vontade do Pai. E o que faz a vontade do Pai é aquele que tem a comunhão do Espírito Santo. Não é só com o Espírito Santo. Não adianta você levantar de manhã, fazer a sua oração e achar que seu papel de chamar Deus de Senhor, Senhor, está pronto. Se você não parar de falar com Deus e começar a ouvir Deus. Porque o Espírito Santo todo o tempo está falando de comunhão. Comunhão com os da casa, comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em comunhão é a multiforme sabedoria de Deus. É o corpo de Cristo unidos num único propósito. Esses que chamam a Deus de Senhor, Senhor, unidos num único propósito, cada um com a sua função.
cada um com a sua especialidade, cada um com o seu talento que foi distribuído pelo próprio Pai, para poder trazer ao mundo a luz. A igreja, o cristão, aquele que entregou sua vida para Cristo, ele precisa ouvir a palavra de Deus e meditar nela. E meditar nela de tal forma que ela domine os seus desejos carnais. Brigar por política ou por qualquer coisa que seja é desejo carnal. E aquele que vive pela carne não é filho de Deus, mesmo que chame Deus de Senhor. Queridos, nós podemos chegar no último dia e sermos julgados pelas nossas palavras. Mantém esse texto de Mateus 12. Aquele que profere palavras torpes, palavras de morte, palavras de grosseria, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, absolvidos ou condenados. Ah, mas é Cristo que me liberta. Tudo bem, Cristo te libertou desse desejo carnal de brigar, desse desejo carnal de profetizar maldição, desse desejo carnal de desejar o mal para o outro, de chamar o outro de idiota, que é o que nós estamos vendo, de chamar o outro de trouxa. Nós não estamos vendo isso no mundo somente, nós estamos vendo isso nos que dizem Senhor, Senhor para Deus. E que vai ser decepcionado no último dia. Porque tem que prestar conta por tudo que faz aqui, inclusive pelos trouxas e pelos idiotas que profere, inclusive pelo que você divulga nas suas redes sociais. Muitas vezes a gente não divulga um vídeo evangelístico que pode chegar num quarto de um depressivo, que pode chegar numa cela de cadeia e que a palavra de Deus vai transformar a vida daquela pessoa, mas a gente divulga um vídeo de um satanista fazendo barbaridade e dando ibope para ele, por causa das emoções, por causa da ira que ainda habita dentro de nós. Nesse mesmo texto de Mateus 12, Jesus fala que a árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. E que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio, queridos? A pandemia revelou que o nosso coração está cheio de medo, de falta de fé, e agora a política está revelando que o nosso coração está cheio de ira, está cheio de ódio. Você não precisa ter a mesma opinião política que eu, nem a mesma opinião de cor, nem de gosto, nem de viagem, nem de lazer, e nós podemos viver em amor para juntos, mesmo nós tendo opiniões divergentes, mas o mesmo Deus nós servimos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Nós precisamos trabalhar de uma forma nessa terra, vivermos aqui de uma forma que nós transbordemos desse mesmo Espírito, mesmo com opiniões divergentes. Deus fez de nós um membro do corpo, um diferente do outro, justamente porque Ele quer mesmo que nós tenhamos opiniões divergentes, mas não para nós nos matarmos, é para nós conversarmos. É para nós crescermos em maturidade e termos capacidade de sofrer decepções, de saber que as pessoas que nós amamos muitas vezes não concordam com a gente, e daí? Nós precisamos ter argumentos fortes e válidos e inteligentes e amorosos, se nós termos convicções que a outra pessoa está errada, se ela estiver disposta a conversar sobre isso, sentarmos e conversarmos como pessoas que nós temos que amar os nossos inimigos. Como que nós vamos maltratar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo? Aquele que nele habita, o mesmo Espírito que habita em mim, não tem coerência. Então nós precisamos parar e meditar nisso, mas meditar deixando o Espírito de Deus tirar as coisas imundas e ruins da nossa carne e dominar então, limpar o nosso coração, filtrar o que sai da nossa boca, ou melhor, filtrar não, limpar de fato o nosso coração, para que quando a gente abrir a boca, saia da nossa boca assuntos e palavras coerentes com quem é Deus, com o Espírito que é santo e que habita em nós. Esse sim vai falar Senhor, Senhor, e no dia do juízo vai falar: pode entrar, a porta do céu está aberta para você. Entra, meu filho, entra, vamos passar a eternidade juntos. Você venceu, vou te dar a coroa da vida, em nome de Jesus Cristo.